amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil e no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Não temos assim uma pauta específica e aqui a gente trata de qualquer assunto que você quiser. E hoje, 25 de agosto, dia do soldado, na verdade, estou fazendo um segundo BPMcast porque eu gravei o primeiro e o seguidor Thiago me alertou que eu troquei aqui os índices. Eu falei todo o assunto, mas ao invés de falar de Dow Jones, eu falei do SP500. Então, o assunto de hoje é sobre a saída de 3 ativos do índice Dow Jones e a entrada de outros 3 ativos. Então, o BPMcast vai ser praticamente a mesma coisa, só que agora estou corrigindo o de SP500 para Dow Jones e tirei o outro do ar. Sendo assim, então é bom lembrar que o Dow Jones ele é um índice, né, um dos maiores índices aí seguidos, bom, não é exatamente igual, mas vamos lá, pode se comparar com o Ibovespa, né? Então o Dow Jones é um índice aí que a gente segue também, né, para ver mercado subindo, mercado caindo, enfim, é um índice desses aí que a gente acompanha. E diferentemente do SP500, o Dow Jones é muito antigo. Ele foi criado em 1896 e a sua pontuação hoje está em torno de 28 mil e alguma coisa. Essa pontuação, existe um cálculo, né, mas ele é bem complicado, eu não sei explicar o cálculo, tem que pesquisar muito, mas a gente só observa, né, o quanto o Dow Jones cresceu aí nos últimos 5 anos, por exemplo, saiu de 16 para 28 mil. Então, em 5 anos, quase dobrou, né? E no investing.com lá, quando eu coloco o máximo, que aparece só a partir de 1985, ele era em torno de 1.200, 1.300 pontos e hoje está em torno de 28 mil pontos. Tá, mas o que representa o Dow Jones, né? Bom, na verdade, ele pega ali 30 ativos. Enquanto o SP500 pega as 500 maiores empresas por valor de mercado, o Dow Jones ele pega apenas 30 empresas e no início, né, na verdade, eu falei que ele foi criado em 1896, quando ele foi criado só com 12 ativos e ativos industriais, por isso que o nome dele é Dow Jones Industrial Average. Tá, mas hoje já não é bem assim, já tem outros setores dentro dele, com exceção do setor de utilidade, né? Mas tem lá empresas bem antigas lá, como a 3M, por exemplo, desde 1976. Deixa eu ver, acho que essa aí é uma das mais antigas, né? Estou dando uma olhada aqui. É isso daí. Então, esse índice, né, ele já vem de longa data aí, apenas com 30 empresas. E ao invés dele considerar o valor de mercado, ele considera o preço do ativo. Tá? E aí ele pega a soma do preço dos ativos e ele faz uma ponderação e divide por um fator de cálculo. Tá? Então soma o preço dos 30 e tem um divisor lá que vai dar uma pontuação. E isso é para poder evitar distorções no pagamento dos dividendos, nos splits, ou então até mesmo numa fusão aí, né, no M&A, né, numa aquisição aí ou uma fusão de uma empresa com a outra. Então, às vezes junta 2 empresas, o valor de mercado fica gigantesco, mas o Dow Jones utiliza o preço da ação. Bom, então é por isso que ele é muito diferente e ele é o índice de referência aí. Aí o que acontece? Tem, né, por exemplo, o Apple também faz parte lá do Dow Jones, então a gente vê o Dow Jones também subindo, diferente aí do SP500, mas ele também acompanha aí o crescimento dessas grandes empresas, tá? E aí o que aconteceu? Eu vou falando exatamente do assunto, né? Como a ExxonMobil, que eu tenho aqui na carteira, e muita gente pergunta, né? Saiu do índice Dow Jones, algumas pessoas me perguntaram aqui, ficaram preocupadas, né? Então agora o ativo, isso quer dizer alguma coisa? O ativo deixou de ficar interessante? Como que é? Bom, na verdade a minha opinião é o seguinte, quase nada muda. Quase nada muda. Por que eu digo quase nada? Porque
fazer parte aí de um índice, né? É sinal de que o ativo está sendo aí acompanhado e atende alguns requisitos, né? Alguns critérios. Então, a ExxonMobil não deve estar atendendo algum dos critérios e aí estão trocando ela, mas continua sendo uma dividend aristocrat, né? Continua sendo uma empresa muito antiga. Então, para observar se vale a pena continuar investindo nela ou não, a gente tem que observar o mesmo de sempre, os fundamentos, a gestão, possibilidade futura, né, da empresa crescer, enfim, tem que estudar o ativo e não ficar preocupado só porque ele saiu do índice, né. E aí saíram do índice, então, a ExxonMobil, né, que muitos de vocês já conhecem, uma excelente pagadora de dividendos, aí, pagando dividendos crescentes ininterruptos há mais de 25 anos, tá? Passando por momentos difíceis igual a todas as outras, mas ainda está pagando os mesmos dividendos. A outra foi a Pfizer. Bom, a Pfizer não precisa falar muito, né? A maioria também conhece aí, farmacêutica, está aí na luta da vacina do coronavírus, né? Então, quer dizer, não quer dizer que a empresa seja ruim por ela ter saído do índice. E a outra foi Raytheon, que também é uma dividend aristocrat, e ela trabalha aí com equipamentos militares, né? Então, armamento bélico aí. Então, também saiu do índice Dow Jones. Em contrapartida, entraram Salesforce, e essa Salesforce é um ativo de tecnologia, é um ativo que eu já tinha na minha lista para estudar, mas ele estava numa prioridadezinha um pouco mais abaixo, né? E agora eu vou dar uma subidinha nele, porque se o Dow Jones, né, se o índice Dow Jones trouxe ele agora, então significa que pode ser que tenha alguma coisa promissora. Então a Salesforce, ela trabalha com software on demand, né? Então precisou, eles vão lá e criam um software e está indo muito bem e tem o mesmo tamanho praticamente da ExxonMobil, né? Então, depois eu vou fazer aí uma avaliação da Salesforce. A outra foi a Amgen, que é uma empresa aí, né, de biofarmacêutica, né? Então também é uma empresa, eu já falei aqui no YouTube tem um vídeo falando de 5 empresas farmacêuticas ótimas, né? E aí essa Amgen aqui, ela agora está aí assumindo o lugar da Pfizer, né? Então é o novo ativo aí do índice Dow Jones. E por último a Honeywell, que é faz tudo, né? Do alfinete ao foguete. É uma empresa que fabrica coisa para casa, para farmácia, assim, né? O setor farmacêutico, setor aeroespacial. Então tem bastante coisa aí, é uma empresa que atende a vários segmentos, né? Então essa aí também está entrando no índice agora. E o que eu tenho a dizer é, não se desespere, porque os ativos saíram do índice. E também não saia comprando os outros ativos, porque eles entraram para o índice, né? O índice, ele tá ali, a gente usa ele como referência, né? Mas não devemos aí comprar ou vender ativos sem observar como que está o faturamento trimestral, sem observar aí quais são as perspectivas futuras, né? Porque hoje a gente está sendo muito influenciado aí pelas empresas de tecnologia, que são empresas que estão trazendo ganhos estratosféricos, ganhos muito altos, né? A empresa Apple já passou de 2 trilhões e 2,1 trilhão, né? Então, a gente acaba aqui, entre aspas, acostuma com esses números, a gente se ancora nesses números e quando vê o crescimento de uma empresa, por exemplo, de 20 bilhões aí para 30 bilhões ou para 40 bilhões, a gente acaba que não dá muito valor porque a gente se ancorou nos trilhões da Apple e da Microsoft. Mas uma empresa que cresce de 20 para 40, ela cresceu 100%, tá bom? Então, e Apple, sim, faz parte aí do Dow Jones, juntamente com Microsoft, que é outra empresa trilionária. E, falando então, né, de empresas trilionárias, deixando aqui só uma palhinha da Apple, que acredito ainda que está esticada, né? Tenho lido aí bastante coisa na internet, alguns analistas. Então ela está esticada, o lucro dela está muito alto para o que ela sempre teve. Então a gente está pagando mais caro para ter o lucro da Apple, né? Então antigamente a gente pagava
$15 por cada dólar de lucro. Agora estamos pagando 35, 36 dólares por cada dólar de lucro. Então, eu diminuí posição novamente na Apple. Já é a segunda vez que eu diminuo posição, mas ainda me mantenho posicionado, né? Porque eu estou vendo outras empresas aí que podem ter um crescimento maior do que a Apple. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui também é a questão de crescimento. Eu ainda vejo muitas pessoas falando sobre Apple, Amazon. E aí, o que eu digo para vocês, né? Empresas ótimas, empresas sólidas, fazendo aquisições mensalmente, comprando outras empresas, mas, tirando a Apple principalmente, né, que teve um crescimento fora do normal, é difícil uma empresa crescer 100% no ano, né? Você imagina, já falei, a Apple atingiu seu primeiro trilhão em agosto de 2018 e já atingiu o segundo esse ano e daqui a pouco atinge o terceiro trilhão, né? Então, essas empresas aí, elas acabam crescendo muito. Só que, para ela dobrar, triplicar, quadruplicar de valor, vai ser difícil, né? Então, para quem leu, sabe que eu estou falando das 5 bagger, 10 bagger. Então, a gente tem que procurar mais essas empresas, tá? Então, se você está preocupado aí, está querendo um lucro bom, né, no médio prazo aí, então tem que procurar uma empresa que tenha possibilidade de ganhos maiores do que ganhos dessas big techs aí. Então, por exemplo, eu comprei Palo Alto Network, fiz um vídeo dela, estudei o case, achei interessante e peguei num time bom, que eu peguei ali bem naquela época do Covid, né, em março, que tudo caiu e estava todo mundo já home office, online, fazendo reunião pelo Zoom, tratando negócios, as vendas online cresceram e eu achei que essa parte aí da cybersecurity, né, da segurança aí virtual, seria um negócio muito demandado. E acabou que, de lá para cá, Palo Alto cresceu 90%. Eu vendi parte das minhas ações da Apple e comprei Palo Alto. Ou seja, as ações da Apple não cresceram 90% que nem a Palo Alto. Então, a gente tem que, às vezes, procurar uma outra estrelinha pequenininha que pode crescer no futuro, tá? E aí, não fiquem apegados simplesmente à fama da empresa. E eu sou um grande fã da Apple. Tenho vários produtos e não pretendo sair da marca. Eu faço até mentalmente aqui o meu seguro Apple. Se o meu MacBook der problema, eu posso comprar outro, porque eu já fiz a reserva de emergência para comprar um outro MacBook, né? Então, eu não vou sair da marca, mas também não compro ela agora nesses preços, tá bom? Então, o que eu queria deixar era isso para o pessoal que ficou preocupado aí com a notícia de que a ExxonMobil, né, Pfizer e também a Raytheon, só que o pessoal acompanha mais a ExxonMobil, né? Saiu do índice Dow Jones, isso não quer dizer que a empresa agora vai à falência ou então que tem alguma coisa de muito errado com a empresa, tá bom? Mantenha os seus estudos, mantenha a sua disciplina, a sua estratégia e vamos em frente porque o mercado é muito grande e vamos ganhar dividendos em dólar. Certo, pessoal? Então, este é o BPMcast que eu queria gravar para vocês, corrigindo o BPMcast anterior, que na verdade foi a mesma coisa, só que eu falei SP500 ao invés de Dow Jones Industrial Average. Sendo assim, um forte abraço a todos e nos encontramos no próximo BPMcast.